Saudamos todos os nossos irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres, felizes por podermos juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estamos agradecidos a todos vocês que nos acompanham diariamente estudando a Bíblia e também agradecido a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. O trabalho que vocês fazem é muito importante e com certeza o resultado nós iremos ver no reino dos céus. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mando aqui um alô especial para Paula Ferreira, é de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. E também ela manda aqui um abraço para os seus familiares, para os amigos e os irmãos da Igreja Adventista Central de Santo Antônio da Patrulha. Um abraço a todos vocês. Lília Fonseca, é de São Paulo. Ela está morando em Altamira, no Pará. Também Angélica Gomes, é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Salatiel Sodré e família. Antônia Arraes, de Paraupebas, no Pará. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e vamos juntos orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença uma vez mais agradecidos por todas as bênçãos que nos concedes a cada momento, por este dia de vida, por este momento que teremos estudando a Tua Palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos a unção do Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua Palavra e colocarmos em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para todos os irmãos, amigos, onde quer que estejam estudando a Bíblia conosco, aqueles que nos escrevem pedindo orações. Faça, Senhor Deus, a Tua vontade na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos que Neemias ele foi enviado para Jerusalém com a missão de reconstruir a cidade, os muros e também os portões da cidade, os portões do templo que haviam sido queimados. Mas Neemias já começou a enfrentar oposição lá quando chegou em Jerusalém. E nós lemos em Neemias capítulo 2, versos 11 a 20. Neemias 2, de 11 a 20. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aqui nós então, nesse texto que lemos, Neemias capítulo 2, versos 11 a 20, nós vimos que Neemias chegou em Jerusalém e já estava ali há 3 dias,
e ele não falou nada para ninguém sobre o que ele havia ido ali fazer em Jerusalém. Ele à noite se levantou e alguns homens, da guarda, aquele aparato militar que havia sido enviado para cuidar de Neemias, alguns se levantaram com ele, e ele então saiu andando pela cidade, montando em seu animal, só havia esse animal. E ele então começou a contemplar os muros de Jerusalém derribados, os portões queimados, e ele ficou observando aquilo, e as pessoas não sabiam quem estava acompanhando Neemias, e também os judeus de Jerusalém não sabiam o que estava se passando com Neemias. Ele fez de conta que ele estava apenas dando uma olhada na cidade. Por quê? Porque ele também era judeu, descendente de judeu. O Senhor havia chamado Neemias para essa tarefa de reconstrução dos muros e do templo. E Deus providenciou tudo o que Neemias precisava. Isso serve de lição para nós, amigos e irmãos. Como eu tenho dito, nós fomos escolhidos para uma missão. Deus nos chamou. E quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, Ele providencia tudo o que nós precisamos, mas nós precisamos confiar em Deus. Quando Neemias recebeu notícias de como estava Jerusalém, Neemias chorou, Neemias ele caiu de joelhos e ele jejuou. Conforme nós vimos no estudo da semana passada, início dessa semana, Neemias ele passou 4 meses em jejum e não estava recebendo resposta de Deus, até o dia em que ele se apresentou perante o rei para servir ao rei, e o rei notou o que estava acontecendo com Neemias, que ele estava com um semblante triste. E então Neemias fez uma oração silenciosa a Deus, pedindo sabedoria, e ele então falou com o rei, e ele conseguiu o favor do rei, porque ele era um homem de confiança do rei, e ele foi enviado então para Jerusalém. Agora, que lições nós podemos tirar desse fato de Neemias ter ido, não ter falado nada com ninguém do seu propósito, para que Deus o havia chamado? Que lições nós podemos tirar? Primeiro, nós, quando temos os nossos planos para a obra de Deus, quando Deus nos chama para realizarmos um trabalho, nós também não podemos contar os nossos planos para as pessoas, falar para todo mundo, principalmente com os inimigos, porque nós sempre temos os opositores, temos aquelas pessoas que não gostam de nós. E então, Neemias, ele estava numa missão de reconhecimento a fim de descobrir o que precisava ser feito, e ele foi olhando a cidade, como nós lemos agora. Ele olhando à noite os muros derribados, os portões queimados, as portas do templo queimadas, e ele então traçando ali uma estratégia. E então a segunda lição que nós temos aqui a aprender é que antes de apresentar qualquer coisa, Neemias ele fez o que nós podemos chamar de lição de casa. Ele planejou toda a obra necessária, ele foi olhando como estava a cidade e foi planejando. E então, uma terceira lição que nós podemos tirar desse episódio aqui de Neemias andando à noite pela cidade, é que quando ele então falou da tarefa, ele primeiro descreveu o que Deus havia feito até aquele momento para guiar aquela expedição. E então ele acrescentou o que o rei havia dito. Ele encorajou os judeus antes de pedir o comprometimento deles. Ele procurou colocar ânimo para reconstruir a cidade. E então, quando ele chamou o povo para ajudar na reconstrução, todos eles se dispuseram a ajudar. Mas os opositores, como nós lemos aqui, Sambalate, Tobias, Gesem, eles zombaram de Neemias, e eles desprezaram o que Neemias disse que iria reconstruir a cidade. Então, irmãos, temos essas lições a aprender
para nós que temos funções de liderança na igreja, que fomos chamados para realizar um trabalho para Deus, não conte os seus planos para ninguém, conte para Deus, se coloque de joelhos, ore, jejue e peça a Deus sabedoria, conheça a área, conheça a situação e depois então, com sabedoria, sabendo o que quer fazer, apresente o plano àquelas pessoas de confiança e que estão dispostas a ajudar nesse trabalho. Como eu tenho dito aqui, muitas das vezes nós somos chamados para realizar um trabalho em uma igreja que está em decadência, uma igreja que está cheia de problemas, e Deus nos chama para que nós reergamos esta igreja, reanimemos os irmãos, para que nós fortalecemos os nossos irmãos na palavra de Deus e na certeza de que Deus está conosco e que em breve esse Deus vai nos enviar de volta o seu Filho Jesus para nos buscar. Então, precisamos pedir a Deus sabedoria, nos humilharmos diante de Deus, não nos acharmos acima dos demais, com capacidade acima dos nossos irmãos, mas trabalharmos juntos, unidos, para realizarmos a obra que o Senhor nos chamou. Então, Neemias, ele usou palavras edificantes. Neemias estava sempre disposto a glorificar a Deus, e mesmo quando as pessoas zombavam dele, ele glorificava o nosso Deus. Nós sabemos que Neemias ele conhecia o desprezo dos israelitas pelas demais nações, mas Neemias não mediu palavras e nem negou sua confiança na providência divina. Que nós possamos ter também em nós, mediante o poder do Espírito Santo, este mesmo Espírito que houve em Neemias. Nós temos sempre que nos lembrar que não fomos nós que escolhemos servir a Jesus, foi Ele que nos escolheu a nós. Mateus capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.